Boa noite a todos. Privilégio estar aqui com vocês hoje para mais um episódio da nossa série sobre família. This is Us, uma família como a sua. Eu quero começar, pessoal de casa, boa noite para todos vocês que estão com a gente aqui. Eu quero começar agradecendo a Romy Schneider, essa que acabou de falar, ela é psicóloga comportamental, e ela está ajudando a gente nos nossos podcasts desse mês. Essa semana foi muito interessante, não sei se você ouviu, sobre intromissão familiar. Pai e mãe que se intromete na vida do casalzinho novo, tio e tia, vô e vó, a questão da intromissão. Como a gente lida com o aspecto da intromissão, está muito legal o papo da Paula com a Romy. E essa semana eu deixo para a Paula falar como é que está o dessa semana. Bom, vamos lá? Vamos continuar aqui. Você que está em casa aqui agora ou assistindo depois, nós estamos chegando ao terceiro episódio da série e tem um elemento novo aqui nesse ambiente, um tapete. E a gente vai falar sobre tapete hoje. Você guardou esse segredo por 36 anos. Deve ter sido incrivelmente solitário. Não sei se você já assistiu This Is Us. Essa frase é do Randall. Randall é um dos filhos, o filho adotivo da Rebecca e do Jack. E eu não vou dar muito spoiler, além da frase exatamente, eu não vou contar qual é o segredo que está há 36 anos escondido, mas o importante é que você saiba que o Randall, ele depois de 36 anos da sua vida, ele descobre algo muito importante da sua história, que era um segredo guardado pela sua mãe. E eu já estou falando demais, mas ao descobrir um segredo que está debaixo do tapete por tantos anos, é óbvio que gerou muita tristeza no coração do Randall, muita mágoa no coração do Randall, porque é muito difícil você, não precisa ser tantos anos, mas só de alguns anos depois você descobriu alguma coisa que algumas pessoas sabem, ou que no caso dessa aqui, uma única pessoa sabe e que te atinge. Isso traz mágoa, mas depois de, eu não sei quantos episódios, e eu acho que não foram muitos, mas o Randall elabora tudo isso dentro do seu coração e ele procura a mãe dele para dizer essa frase: você guardou esse segredo por 36 anos e deve ter sido incrivelmente solitário. E foi assim que ele voltou a se aproximar, começar a se aproximar de novo da sua mãe. Eu queria, ao falar sobre esses conflitos, que às vezes a gente não vai resolvendo e vai entrando debaixo do tapete da nossa casa, da nossa família, eu queria já dizer uma coisa de cara aqui. Eu não estou aqui com o papel de juiz e nem de tomar lado. Eu não gostaria que essa reflexão trouxesse para o meu ou para o seu coração uma visão religiosa pesada de alguém aqui que fala do ponto de vista de um pastor que estudou um texto bíblico e que está tentando dizer que alguém está destruindo a vida do outro e que eu tenho o julgamento certo para isso. Eu não queria que você partisse desse pressuposto, porque se você partir desse pressuposto, todos nós sairemos daqui um pouco magoados, porque qualquer um vai poder dizer para o outro: você viu o que o pastor falou? Você viu o que o Júnior disse? E não é esse o caso. Eu acho que o caso aqui é outro, é tentar pensar como é que a gente supera esse processo. Mas a gente vai indo ver junto. Essa semana, por 2 vezes no elevador do meu prédio, colocaram aquelas mídias de elevador, né? E por 2 vezes eu fui impactado por uma mensagem que eu falei: eu vou levar para o encontro de sábado, porque aí a gente já vai quebrando esse negócio de que só alguns guardam as coisas debaixo do tapete. Eu não estou conseguindo passar aqui. Aí estava essa mensagem para mim no elevador 2 vezes essa semana: o que você prefere, nunca mais poder usar o WhatsApp ou ter todas as suas conversas expostas? Por aí, eu queria já dizer que eu acho que todo mundo tem alguma coisa embaixo do tapete. Porque eu não gostaria de ter todas as minhas conversas expostas para todo mundo. Eu não gostaria de aqui abrir meu WhatsApp para vocês e folhear meus últimos 40 contatos
para vocês virem tudo que eu falei com os 40 contatos. Alguém se magoaria. Sim ou não? Às vezes, sem muito esforço, a gente magoa alguém numa conversa do WhatsApp. Você já mandou mensagem errada para alguém? Em casa, você já mandou mensagem errada para alguém quando você acha que está mandando para uma pessoa e manda para outra? E aí você cria uma confusão na família? Então, por 2 vezes eu olhei esse negócio no elevador do meu prédio. Então eu acho que a resposta minha é a sua. Eu prefiro nunca mais usar o WhatsApp do que ter as minhas conversas reveladas. Se eu só tenho 2 opções, eu prefiro nunca mais usar o WhatsApp do que ter todas as minhas conversas reveladas. Então eu começo por aqui e fecho agora esse parênteses, porque eu quero que a gente vá para esse tema com um pouquinho de doçura no coração. Senão, é muito complicado, porque em algum momento da vida a gente já escondeu alguma coisa debaixo do tapete. E como disse a Romy aqui agora há pouco, na sua fala no vídeo, ela é de Curitiba, não tinha nem como ela estar aqui com a gente, mas geralmente nos conflitos, a gente tem que também tentar olhar o nosso lado nesse processo. A 3ª temporada dessa série, ela vai trazer exatamente esta tônica, pelo menos na minha avaliação, de um cara que está na 5ª temporada hoje. A verdade oculta sobre cada um dos personagens. A gente, principalmente na 3ª temporada, começa um processo de desconstrução dos heróis. O Jack, que é um grande herói, a gente já vem desconstruindo ele desde lá da 1ª, mas na 3ª a gente tem mais evidências de alguns aspectos, de algumas coisas que o Jack jogou para baixo do tapete. A Rebecca também, o Randall também, uma personalidade forte que vai saltando de um jeito ruim para a esposa dele. A Kate também tem alguns quartos escuros, algumas portas fechadas dentro do seu coração que ela precisa começar a abrir para conseguir se relacionar com seu marido. E o Kevin lidando também com toda a sua luta interior e tendo que se expor um pouco mais. Então cada um deles vai mostrando, a gente vai vendo na série, por isso que a gente tem chamado essa série de This Is Us, uma família como a sua, porque eu acho que o legal dessa série, e para mim é sempre muito difícil pensar num roteiro assim, não tem um grande vilão, ninguém é um vilão nessa série, mas todo mundo, como uma família, tem coisas ocultas, e elas vão saindo da imersão e vindo para a superfície, e a gente vai conhecendo mais cada um deles, e é por isso que eu acho que hoje a nossa conversa é essa, tapete, como superar os erros graves da nossa família, como superar erros graves que a gente já enfrentou, que a gente ainda vai enfrentar. O desafio é esse, e eu quero te apresentar, como a gente tem usado José como referência nessa série, a sua família, eu quero te apresentar, eu já falei dele aqui nos outros 2 episódios, mas agora em definitivo, eu quero te deixar assim completamente a par do grande erro, do maior erro, que foi para baixo do tapete desta família, pelo menos nesse ponto da história deles. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. São os 10 irmãos de José que estão trabalhando e eles veem ao longe essa caravana vir. José já chegou ao encontro deles. José está preso numa vala, num buraco, porque os irmãos olharam para ele quando José estava vindo, alguns versos atrás, disseram: olha lá o sonhador, olha lá o garoto que não para de encher o saco da gente dizendo que ele vai governar sobre nós, vamos matá-lo. E alguém fala: não vamos matar. Vamos dar um susto nele, e jogam ele lá. E aí eles veem uma caravana de comerciantes passando por ali. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá então disse aos seus irmãos, eu destaco aqui Judá, porque Judá vai ser muito importante para a nossa reflexão de hoje. Judá disse então aos seus irmãos, o que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. A ideia genial é de Judá. Judá é quem toma a frente dos seus irmãos a partir desse momento e dá essa ideia da venda do irmão. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. Olha que irmão bonzinho. Não vamos matar ele, mas vamos vender.
e seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben, que é o mais velho, que foi o que disse, só vamos dar um susto nele, voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde eu irei agora? Então eles mataram. Óbvio, o texto é rápido, né? Mas eles devem ter sofrido um pouco ali, mas eles pensaram e decidiram. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a roupa de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Eu conheço essa história desde a minha infância, gente. Foi a primeira vez que eu reparei nessa construção da mentira e jogar para baixo do tapete, que os irmãos não mentem diretamente para o pai. Foi a primeira vez que eu reparei nisso. Eles deixam o pai concluir o que aconteceu. A gente aprende lá no Radiação Kids que os irmãos mentiram para o pai, mas a mentira é muito mais elaborada do que a gente imagina nesse caso, porque eles mandam a túnica e falam assim: veja aí se é a túnica do seu filho. E o pai aqui: é a túnica do meu filho, ele foi morto por um animal. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Esse é um conflito, uma história, uma verdade que foi para baixo do tapete e ficou embaixo do tapete por mais ou menos 22 anos. Jacó achou que o filho havia morrido por 22 anos, porque ele é vendido, esse momento aí, ele é vendido com 17 anos. Com 30 anos, ele é coroado o segundo do faraó, depois de tudo aquilo que a gente conversou nos outros 2 episódios. 7 anos são anos de fartura, em que ele vai usar todo o seu poder de administração para criar grandes celeiros no Egito, para atender todo mundo que ia entrar num tempo de crise. E depois de 2 anos que começou o tempo de crise, é que Jacó sobe para o Egito. Depois de 2 anos que começou o tempo de crise, então 7, 9. A gente já tem 13 mais 9, 20 a 22 anos, por 20 e poucos anos, Jacó achou que o filho havia morrido. Como superar esse erro grave? Como essa família lida com esse erro grave? Eu estou indo um pouco mais devagar hoje e é proposital porque eu não tenho como ir rápido numa história tão pesada. E eu não estou aqui para falar e fazer o que eu disse que eu não vou fazer. Eu queria, junto com vocês, olhar alguns aspectos dessa história e trazer para a gente um pouco de luz, de talvez uma brecha que essa família encontra, ou pelo menos algumas sinalizações que essa família traz para a gente pensar como que a gente lida com os erros graves dentro da nossa própria casa. A primeira coisa que eu acho que esse texto destaca, lembra lá no começo da série eu falei, leia de Gênesis 37 a 50. Eu estou pulando muito dessa vez, né? Eu estou indo e voltando muito no texto. Então, assim, se você não fez ainda e quiser fazer, ler de 37 a 50 te ajuda muito a compreender a história como um todo, que às vezes aqui eu vou dando pulos. Mas, nos primeiros versos do capítulo 37, a gente identifica um detalhe muito importante, que problemas ou falhas não deveriam justificar erros piores. Por que eu começo por aqui, para a gente ir trazendo luz para essa história? Porque geralmente uma coisa quando vai para baixo do tapete,
Quem põe a coisa para baixo do tapete, geralmente tem uma justificativa para pôr para baixo do tapete. Ninguém põe para baixo do tapete ao léu, ao esmo. Se chegou ao ponto de cometer um erro grave que jogou para baixo do tapete, é porque no seu coração, em algum momento, erros foram sendo acumulados, não só de quem fez, mas até mesmo da vítima. Percebam, os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele. Tem um erro aqui. Pais não podem gostar mais de um filho do que do outro. Geralmente os filhos vão achar, eu pedi para levantar a mão e muita gente levantou no dia que eu perguntei se achava que tinha um filho preferido na casa. Mas é um erro grave de pais deixarem isso muito evidente, elogiar demais um e criticar demais o outro. Essa semana, numa discussão lá em casa, por conta de algo que deu errado, a gente teve que ajudar um deles. E eu não vou falar qual, para não expor. Mas é só 2, né? Então eu estou expondo de alguma forma. Mas um deles falou assim: eu sou o pior dessa família. Eu sou o pior dessa família. E aí a gente, como pai, tenta trabalhar para dizer assim: não. Porque essa percepção que é um erro, que talvez Jacó cometeu, de deixar muito evidente o desgosto dele com os filhos das outras mulheres e o prazer que ele tinha com José, trouxe profunda tristeza e eles o odeiam. E aí aparece um outro erro, porque José, vamos pensar assim, José, em tese, José não tem culpa do erro do pai. Ou tem? O José não tem culpa do erro do pai. Só que os irmãos projetam o erro do pai no irmão e o odeiam e não conseguem ter uma conversa com ele. Sabe aquela pessoa que quando você começa a conversar te irrita? Não precisa levantar a mão. Sabe assim, você ouve a voz, olha lá, eles não conseguem falar com ele amigavelmente, não tem diálogo. Então assim, um erro chamou o outro erro, que chamou o outro erro. José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Agora José errou. Por quê? Porque o pai amava José demais. Um erro. Os irmãos se revoltam, não diretamente com o pai, mas com José. Os irmãos não conseguem conversar com José. Ele é o mais novo. E ele vê que os irmãos erram com ele. E aí José revida. José sabe que os irmãos não gostam dele. E um belo dia José chega assim para ele e fala assim: ouve aí um negócio que eu vou contar para vocês. Tive um sonho. Então não sei se você já leu, mas então vou te contar. Eu tive um sonho que eu vi o sol, a lua e 12 estrelas se dobrando para mim. O que vocês acham que é esse sonho? Tenta imaginar um adolescente de 15, 16 anos irritando o irmão, ou os irmãos. Aí, vocês não sabem o que eu sonhei. É esse o clima que está presente no texto. Porque olha a expressão, ouçam o sonho que eu tive. É assim, vem cá, eu sei que vocês não gostam de falar comigo, eu também não gosto de vocês, então eu vou te contar o sonho que eu tive. E vocês vão ver quem que vai se dar bem no final da nossa história lá em Gênesis 50. Óbvio que o texto não está escrito ainda, só tem a história. Percebam que o erro maior, ele é produzido por diversos pequenos erros. Em que todos têm alguma parcela de culpa. Todos estão produzindo erros naquela família. Só que eu acho que o que eu acho que a gente pode trazer luz aqui para esse momento nosso, pensando nas nossas famílias, é que alguém precisa estancar o erro.
Porque erros todos vão continuar cometendo, e se é sempre pagando na mesma moeda, sempre pagando na mesma moeda, a gente não consegue cortar a corrente do mal dentro da nossa casa. A gente precisa achar maneiras de estancar o erro dentro da nossa casa. E alguém vai ter que dar espaço. Por quê? Mas eu vou ter que dar espaço? Não importa quem, só importa que alguém precisa parar a corrente do erro. Porque problemas, falhas ou erros não podem ser justificativas para erros maiores e erros que vão entrar para debaixo do tapete. Percebe como essa história foi para baixo do tapete? Não é assim do nada. Tem muita coisa. Só que chegou num ponto tão crítico que agora eles jogam para baixo do tapete. A história vai continuar mostrando para a gente que o que vai para baixo do tapete, se torna senhor sobre mente e coração. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um irmão de Adulão chamado Ira. Estou indo devagar com você porque você precisa entender essa família para pensar na sua. Por essa época, é o verso 38:1, é ao final de quando José é vendido. José foi vendido, os irmãos mentem para o pai, entregam lá a roupa, falam: e aí, é do seu filho? É do meu filho. Papai, não chora, e não, eu vou morrer agora porque eu perdi meu filho que eu amava. Nenhum de vocês vale nada para mim. Sei lá o que Jacó falou para eles. E o verso diz assim, na sequência: por essa época, Judá, lembra que eu falei que Judá era importante nessa história? Judá deixa seus irmãos. Percebe como o peso que eles vão carregar do que está embaixo do tapete, que eles sabem, vai começar a destruí-los como família, porque aquilo vai se tornando senhor e escraviza coração e mente desses homens. Existe um processo, estou só tentando trazer luz, existe um processo de afastamento. Quando tem algo assim, um erro grave, o processo de afastamento acontece. Judá, ele se afasta. Judá, tenta entender, quando fala lá que Judá que decidiu, o texto está tentando dizer para a gente assim, a importância de Judá no processo de jogar. Quem cria o problema e depois os irmãos vão se reunir e jogar para baixo do tapete é Judá. Judá talvez se sente o mais culpado dessa história. E Judá, o primeiro passo que ele dá depois dessa história é afastar-se da família. Ele vai se afastando porque aquilo pesa no seu coração. Na sequência, o texto vai dizer assim para a gente, na sequência assim, bem depois, porque a partir do capítulo 38, vai contar esse processo de afastamento de Judá, e esse é um processo muito decisivo na vida de Judá, que está lá na série Elas. Se você quiser assistir a série Elas, o episódio de Tamar, eu conto o quanto isso foi decisivo para Judá, mas aí você volta lá na série Elas e assiste o episódio da Tamar. 39, aí o texto começa a contar a história de José, no tempo em que ele viveu no Egito. No 42, é exatamente o momento em que eles vão para o Egito, ali depois de 20 anos, 21 anos, eles vão para o Egito pela primeira vez. José facilmente os reconhece, porque eles já eram adultos. José era um menino novo de 17 anos, José agora tem cara de mais velho, só que José está com as pinturas de quem vive no Egito, está com as roupas de quem vive no Egito, ele já não tem mais as características de quem vivia na Palestina, ele já tem as características de um homem muito rico do Egito. Então, e os irmãos, para ser muito honesto, eu acho que os irmãos achavam que realmente José já tinha morrido, porque não é possível que esse menino ia sobreviver tanto tempo. Então, eles nunca imaginam que eles estão diante de José. Só que José diz assim, ao vê-los, imediatamente os reconheceu. E ao reconhecer, ele começa a fazer perguntas. De onde vocês vieram? Quem vocês são? Vocês têm pai? Temos, nosso pai. Tem mais algum irmão que não veio?
tem um mais novo, tem um que morreu, eles falam. Tem um que morreu. E tem um mais novo que meu pai gosta muito, e aí ficou lá com ele, não veio com a gente. Pronto. José se apropria dessa história para falar assim: eu acho que vocês estão espias, vocês estão querendo entender como é que funciona o nosso negócio aqui no Egito. E eu não sei se vocês estão falando a verdade. Estamos falando a verdade. Então, se vocês estão falando a verdade, fica um aqui preso e vai lá na casa do pai de vocês e traz o irmão de vocês que eu quero ver. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Toda essa história que eu estou contando aqui, eles estão lá e Jacó ficou. Olha como está o coração do Jacó. E aqui talvez é a reação mais natural de quem está vivendo uma história mal contada. Medo. Todo mundo sobe, menos o Benjamim, porque o Benjamim ele tem medo. Eu já perdi José, eu não quero perder Benjamim. Percebe como o Benjamim vai ser criado de um jeito que vai fazer mal para ele lá na frente? Nem é assunto. Mas percebe como um problema de um filho vai prejudicar que o outro seja criado mais preso. Aí chega aonde eu estava falando aqui. Eles explicaram tudo isso do medo do pai. E aí, quando eles recebem essa proposta de José, que eles não sabem que é José, eles dizem assim: certamente nós estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Esse texto, para mim, eu também não lembrava dele, eu não tinha consciência dele até o estudo dessa semana. Até conversei com ele sobre a Paula, porque ele mostra para a gente que a imagem fixa do dia da venda está no coração daqueles meninos, ou daqueles homens. Nós vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isto nos sobreveio esta angústia. Gente, eles têm, depois de 20 anos, a imagem fixa. Vocês lembram ele gritando e pedindo, pelo amor de Deus, para a gente não vender, e a gente vendeu? Tenta imaginar o quanto isso é escravizante no coração de quem sabe que guardou algo debaixo do tapete. Porque tudo que está acontecendo na vida, eles relacionam com isso. Olha a expressão, eu até grifei aqui: certamente estão sendo punidos. Eles não estão sendo punidos. Se você conhece a história até Gênesis 50, você sabe que José não os está punindo, mas na cabeça deles só passa o fato de que um dia a gente vai pagar o erro que a gente cometeu. Sentimento de culpa. Sentimento de culpa muito forte, que de vez em quando volta. Aquela imagem do erro cometido, dos gritos do irmão voltam à mente daqueles homens. E eles não dormem bem à noite, porque eles lembram que eles venderam o irmão e que o pai não sabe. Tenta imaginar o que é carregar isso no coração por 20 anos e estarem com esse sentimento. O sentimento de culpa, às vezes, ele é correto, mas às vezes ele é destruidor. Aqui, perceba como existe um processo de destruição interna, um com medo, os outros se afastando, o diálogo diminuiu, os almoços gostosos acabaram, o amargo da boca naquela família está sempre presente, e eles estão aqui, preocupadíssimos. E o último texto que eu queria trazer para vocês, eu pulei lá para o final da história, que é Gênesis 50. Gênesis 50, só para vocês entenderem, eu vou dar uns spoilers aqui dos próximos episódios. José já os perdoou do erro que eles cometeram. Jacó, o pai, já perdoou os irmãos dos erros que eles cometeram. Mas isso é assunto para o último episódio. Só que Jacó morre e chama José para enterrar. E enquanto José está enterrando o pai, perceba como um erro gravíssimo. Por vezes ele é uma prisão, porque assim, eles já foram perdoados pelos dois
que eles precisavam ser perdoados. Eles foram perdoados por José e foram perdoados por Jacó. Jacó morre e José enterra. Enquanto está tendo enterro, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Perceba como é aprisionador o sentimento de um erro grave. Porque existe no coração desses irmãos que já foram perdoados pelo irmão e pelo pai, existe um sentimento de merecimento que é destruidor. E aí eu fui procurar alguma informação sobre o assunto, e eu achei num site da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Pessoas que carregam culpa e não se sentem merecedoras, inconscientemente destroem tudo em suas vidas. É uma prisão. Eu só estou tentando trazer luz para o meu e para o seu coração. Porque às vezes você já foi perdoado, às vezes aquilo já está enterrado no passado. Só que inconscientemente você continua se considerando imerecedor de que a vida dê certo. E ao continuar nesse processo, é como se você estivesse cortando o galho da árvore do lado errado. Só para dar mais um spoiler, a reação de José diante da frase dos irmãos, quando ele sabe, é dizer assim: meus irmãos, isso já passou. Parem de se sentirem merecedores do meu amor ou do amor do Pai de vocês. Mas eu só estou tentando mostrar para mim e para você o quanto é pesado. Erros não deveriam justificar erros maiores. E esses erros, eles são aprisionadores. É o que conta a história. Como? Até agora eu não dei o como, né? Talvez é porque não tem uma receita fácil para isso. Mas tem uma brecha nessa história aqui muito importante, que é o que eu consigo entender dela. Você não vai conseguir corrigir o que você fez, mas você pode assumir responsabilidade pelo que vem pela frente. Eu acho que foi a Romy que disse numa das falas dela, que a gente não deve viver ou trazer para algumas discussões, ela usou a expressão, salvo engano meu, alguns defuntos. Porque às vezes a gente ressuscita defunto em discussão, né? Coisa que aparentemente já foi resolvida, a gente ressuscita defunto. Eu acho que essa história mostra para a gente que, assim, é proibido voltar. É proibido dar a volta e voltar para o passado. Porque você não vai conseguir corrigir o que você fez. E eu acho que dessa história, para também, na hora que você lê de 37 a 50, ficar mais claro, eu acho que dessa história o texto dá a entender para a gente que Judá, aquele personagem que é o principal da definição do erro grave da família, Judá é aquele que consegue entender o que eu gostaria que a gente entendesse hoje. Não tem como corrigir algumas coisas. Não dá mais. Já foi feito. É passado. E por mais que Judá tentasse, como é que ele conserta a venda do irmão? Ele não conserta. Ele não conserta. E eu acho que Judá, em algum momento, ele passou por um processo que vai mostrando para ele assim: eu não tenho como mudar o passado, mas eu posso seguir para frente numa nova postura. Porque quando ele leva, depois que ele recebe a proposta e eles deixam lá, se eu não me engano é Simeão que fica, eles voltam e contam para o pai: pai, conhecemos o rei lá, e ele perguntou do senhor, perguntou do seu filho, e o pai fala assim: mas por que vocês falaram que vocês tinham irmão?
Vocês não tinham nem que ter falado nada de Benjamim, mas ele quer ver Benjamim. Não, pai, não dá. Ele quer ver Benjamim, senão a gente não vê Simeão de novo. E Jacó fala, não, Benjamim não vai. E passa 6 meses, 1 ano, até que está acabando a alimentação que eles compraram no Egito. E Judá fala, pai, se a gente for sozinho até lá, pai, se eu chegar sozinho lá, pai, a gente não volta, pai. A gente vai ficar prisioneiro lá. Eu preciso levar Benjamim. E José fala assim para ele, Jacó fala assim para ele, não, se eu perder Benjamim eu morro. E Judá fala assim para ele, pai, confia a vida de Benjamim na minha mão. Mal sabe o pai naquele momento que ele está confiando a vida do irmão de José na mão do vendedor de José. Mas ele fala assim, confia a vida de Benjamim na minha mão. E se acontecer algo com ele, eu pago com a minha própria vida. E é nessa circunstância que ele vai para lá. Eles chegam lá, apresentam para o irmão o Benjamim. Se você ler o texto, você vai ver que algumas vezes o texto vai contar assim, de vez em quando José falava, dá licença, e saía da sala onde estavam os irmãos para chorar. Ele saía de dentro da sala onde estavam os irmãos para chorar, porque ele estava feliz de ver os irmãos. E ele ficou feliz de ver Benjamim, e ele sai para chorar, e aí ele volta. Faraó. E aí ele diz assim, beleza, podem ir embora. E aí manda embora. Aí ele faz o seguinte, ele faz assim, devolve todo o dinheiro que eles pagaram, bota na mochila deles e bota a minha taça de uso pessoal de ouro na mochila do mais novo. 5 quilômetros, 10 quilômetros de viagem, ele fala, agora meu exército acompanha, acha aqueles meninos lá, e quem tiver com a minha taça, matem. Aí os caras chegam lá, vocês roubaram a taça do rei, eles te trataram tão bem, ele tratou vocês tão bem, como é que vocês têm coragem de fazer isso? Não, de forma nenhuma, nós não fizemos isso. Fizeram, a taça dele sumiu, não fizemos, nós somos homens honestos. Fizeram, não fizemos, Judá fala, se alguém tiver com a taça, pode matar todos nós. Acho que Judá está pensando assim, eu não consigo voltar sozinho, mata todo mundo, porque eu não posso aparecer diante do meu pai sem um irmão. E aí o pessoal fala assim, não precisa tudo isso, a gente só vai matar quem tiver com a taça. E abre mala de um por um. Benjamim está com a taça. A gente vai matar ele. Não, até que eles conseguem que levem a família diante de José, chegam diante de José e José fala, esse menino aqui vai morrer. Aí Judá, depois de muita conversa, só peguei um trecho, ele diz assim para José, seu irmão, que ele não sabe que é seu irmão, agora pois, se eu voltar a teu servo, meu pai, sem levar o jovem, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhes, se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora, José, ele não sabe o que é José, né? Zefanete Paneia, agora eu te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Judá não tem como consertar o que ficou lá atrás, mas ele pode ser um novo homem. Judá não tem como resolver o que ele fez com José. Aliás, Judá não tem nem como muito resolver o que ele fez em Gênesis 38, que está lá na série Elas.
Mas Judá é aprendendo com a vida, ele vai amadurecendo com a vida e ele vai vendo assim: eu não conserto o que estava para trás, eu não tenho como resolver isso, mas eu tenho como ser uma pessoa que agora age diferente com aquilo que vem pela frente da minha história. Porque às vezes agir errado não é só culpa da pessoa, mas talvez é um processo interno quase inconsciente de que ela não é mais merecedora do amor de ninguém. E aí, Judá ele consegue dividir o erro dele, da vida dele, e ele segue em frente, ao ponto de quando precisou de novo, e ele estava diante do fato de poder voltar para casa e dizer assim: pai, eu fiz de tudo, pai, mas Benjamim morreu. Mas ele diz: não, eu não posso fazer isso. Nesse momento, José, ele não sai para fora, mas ele manda sair todos os empregados. Todos os empregados. E ele chora diante dos seus irmãos e diz para eles assim: eu sou José, o irmão de vocês. E o texto diz, é muito filme, o texto diz que eles ficaram olhando assim. Hã? José? O erro vai começar a sair do debaixo do tapete. Como superar erros graves da nossa família? Eu acho que essa história ensina duas coisas para a gente, e que eu chamo isso do meu e do seu desafio, não só da semana, mas da nossa própria vida. Eu quero te desafiar diante de erros graves da sua família, porque todos nós temos, a fazer a troca. Faça a troca. Faça a troca. O desafio é fazer a troca. Esse é o meu e o seu desafio. E é duplo. Quem jogou para debaixo do tapete, talvez nunca mais vai conseguir corrigir o que fez, porque senão vai ficar levantando defunto. Mas troque a culpa por uma nova postura diante do que vem pela frente. Pare de deixar a culpa, o medo, o afastamento, o sentimento de que não merece ter uma vida boa. Corta esse laço de prisão, sai dessa prisão e assume uma nova postura. É a única coisa que Judá consegue fazer nessa história, porque os outros irmãos parece que não conseguem, mas Judá consegue, porque de Judá, no capítulo 50, a gente vai ver, eu li aqui a bênção de José, eu não vou ler a bênção de Judá, mas Judá, ele recebe bênção, e a bênção de Judá é uma bênção que, em tese, o pai fala assim, em resumo, o pai está dizendo assim para ele: Judá, você venceu quem você era, Judá, e você merece ser rei sobre os seus irmãos. Mas esse é assunto para a semana que vem. Troque a culpa por responsabilidade. E quem viveu, e quem conheceu depois de algum tempo a história de debaixo do tapete, a gente vê José e Jacó trocando o rancor pela reconciliação, porque o rancor vai ser uma prisão tão grande quanto a culpa. O rancor será uma prisão tão dolorida quanto a culpa, porque ele precisa, José, ele precisa chorar e dizer: eu amo vocês, e eu estou muito feliz de ver vocês, Judá, vem cá me dar um abraço. E os caras assim: gente, esse homem vai matar nós, mas eles ali estão ali, eles não têm o que fazer, só que quem tem poder para julgar e destruir, oferece para eles reconciliação e fala assim: chama nosso pai, traz ele para cá. E os caras voltam com Benjamim e falam: pai, o senhor não sabe, José está vivo. E aí quase que eles fazem o que não fizeram deixando Benjamim, porque Jacó quase morre. Diz que o susto do Jacó é tão grande que ele quase morre. José e Jacó têm tudo na mão, para destruir
os 10 irmãos. José e Jacó oferecem reconciliação para a família. Por isso que eu acho que eu não estou aqui no papel de juiz. Eu não estou aqui no papel de alguém sair daqui dizendo assim, está vendo? Não é está vendo? Porque ambos os lados precisam lidar com um erro grave. Quem sofreu e quem fez. Ambos os lados. E os dois lados podem escolher o caminho que essa história traz para a gente, um caminho de recomeço, de nova vida, de uma nova vida para quem tem que lutar contra o sentimento de culpa e de falta de merecimento para prosseguir. E o sentimento daquele que sofreu por tantos anos, poder dizer assim, vem cá ajudar, me dá um abraço. Vem cá ajudar, eu vou te dar bênção. Como eu dei para José, eu vou te dar bênção. Como você vai superar os graves erros que vão acontecer na sua casa e na sua família, ou que já aconteceram? Eu queria te desafiar a trocar a culpa pela responsabilidade, agir diferente. Eu queria te convidar a trocar o rancor pela reconciliação. Que Deus te abençoe.